Olá, sou o professor Robson Macedo, professor de arte, professor de música, licenciado em música e especialista em metodologia do ensino de artes. E hoje, em nosso podcast, iremos dar início numa sequência sobre compreendendo a música. Para falar sobre o tipo de assunto, nós iremos traçar, desenvolver e sistematizar algumas definições cruciais, primordiais, importantes para o relacionamento com a música. O que é o som? Dentro dos conceitos e padrões, o som é um fenômeno acústico. O som são ondas produzidas por vibrações de um corpo qualquer, transmitidas por meios de gasoso, sólido, líquido, por meio de propagação de frequências regulares ou não, que são captadas pelos nossos ouvidos e também interpretadas pelos nossos cérebros. E aí vem a próxima pergunta: como os sons são produzidos? Todos os sons são conhecidos, são produzidos por vibrações. Quando agitamos ou tocamos algum instrumento, por parte dele se vibra. As vibrações produzidas se deslocam, formando ondas sonoras que são captadas por nossos ouvidos. Essas propagações é semelhante às ondulações que se formam na água de um lago quando jogamos uma pequena pedra. Cada instrumento possui uma característica diferente, por isso são tocados de formas diferentes. Os instrumentos podem ser dedilhados, percutidos, sacudidos, soprados ou produzidos por interferência eletrônica. Temos uma tabela que traça todo esse procedimento sonoro, acústico, que nós formalmente chamamos de elementos formais da música: densidade, timbre, intensidade, altura e duração. Essa densidade são sons simultâneos. Esse timbre são fontes sonoras. Essa intensidade é aquela parte que nós chamamos de forte e fraco. Um som muito intenso é um som forte, um som pouco intenso é um som fraco, que é diferente de altura. Agudo e grave, agudo fino, grave é aquele som mais estridente, mais grosso, mais redondo. E duração, que é um som curto, um som longo. Temos uma base harmônica para tudo isso, uma base, uma fundamentação, colunas da música que nós chamamos, essa pirâmide que está dentro da música, que é harmonia, melodia e ritmo. Quando falamos sobre harmonia, falamos sobre um procedimento de sons simultâneos, tocados, executados, percutidos juntos. Melodia são combinações de sons sucessivos, um após o outro. Ritmo é um elemento, é um conjunto ordenado, organizado, e por isso é ritmo. Então esses elementos formais são características próprias que dão forma à música, percebidas pelos nossos ouvidos. Esses 5 elementos formadores do som é articulando esses 5 elementos que se criam a música. Esse timbre, que são especificações de vários instrumentos individuais, várias vozes individuais. Essa intensidade, com esse som fraquinho, esse som forte, esse altura, que é um som grave, começa do som grosso a um som mais agudo, um som fino. Essa densidade, essa duração de curto, de longo, e tudo isso nos traz um processo de composição, que são baseadas no conhecimento sonoro que o compositor adquire, que trazendo essa textura, essas propriedades. A música, ela é composta e são as épocas que vão ajustando esses sons. As épocas vão modelando esses sons em seus devidos lugares, harmonicamente, melodicamente e ritmo, dentro desse ambiente rítmico. Então esse timbre nos traz esse conceito. Trazer conceitos de timbre é saber que é a cor do som. Nós chamamos isso da cor do som. É um tipo de textura. Cada pessoa tem um tipo de voz diferente.
Cada instrumento tem uma qualidade de som diferente. A intensidade é essa força do som, essa sonoridade de som, esse ambiente que distingue o som quando ele é forte e o som quando ele é baixo, que nós chamamos de baixa intensidade. Também essa intensidade, essa força sonora, é um procedimento de ondas empurrado por ar. E aí entramos dentro do ambiente de frequência de decibéis, que aí se torna um próximo episódio. A altura é interessante porque a altura podemos distinguir quando o som é fino, o som agudo, o som é grave, grosso, o som baixo. Essa altura também traz a ideia dessa vibração, essa produção. Essa altura traz a ideia não de volume, isso é intensidade, mas sim de frequência, de vibrações. E trazendo essa densidade, podemos entender que essa densidade ela traz essa simultaneidade de qualidade, de estabelecer uma qualidade sonora. Mas por último, a duração é o tempo curto ou longo, é uma duração que traz essa característica de emissão sonora. É esse conjunto de vibração produzindo essas emissões sonoras rápida ou extensa. E tudo isso com o nosso embasamento primordial. A música ela é essa pirâmide e tem esse embasamento primordial, fundamental, que é essa harmonia, que é essa combinação de sons simultâneo, esse agrupamento de sons. Ou a melodia, que é uma sequência de intervalos de sons. É um procedimento que se destaca um após o outro. E o ritmo, que é essa função, esse movimento ordenado. São margens plácidas que traz esses contornos de organizações e orquestração dentro de um batimento, de uma pulsação. É o ritmo. Então, nosso podcast chega ao fim com uma iniciação básica sobre o ponto inicial, compreendendo a música. Bons estudos e boa aula para cada um.